Graça e paz, queridos, boa noite. Amém. Vocês estão bem? Amém. Bom estar de volta, né? Para nossa casa, para a casa do Pai. Eu sempre falo para vocês que quando eu estou de férias eu visito algumas igrejas lá na Bahia. Esse ano eu até ministrei uma lá, mas nada como estar aqui, né? Nada como estar na companhia dos irmãos, estar ao redor de pessoas que nós caminhamos, né, com Jesus. Nós fomos ali visitar a nossa parentela, né? Na verdade, toda a minha família mora lá, para quem não sabe, né? Só estou eu aqui e mais 3 primos que são bem distantes, mas o restante da família, que é bem grande, tá tudo lá. E quando eu tenho oportunidade de sair de férias e estar com eles, é muito bom, né? Esse aconchego familiar é bom e é importante, né? Para todos nós. Mas graças a Deus que nós estamos de volta. Eu louvo a Deus pela tua vida aqui nesta noite. Esses dias em que o mundo celebra a festa da carne, nós estamos aqui para alimentar o nosso espírito. E eu estava ali adorando ao Senhor e me lembrando de algo que eu comentei com os pastores aqui, que nós iríamos fazer esse ano, comentei com o pessoal do Ministério Infantil também, né, que nós precisamos de vez em quando trazer a origem de algumas festas aqui, né, porque as pessoas às vezes perguntam, mas por que você não vai no carnaval? Mas bobeira, né, só para pular. E você saber a razão da sua fé, né? Você saber dizer o porquê dentro da palavra, entendendo a origem dessas festas pagãs, né? Não só o carnaval, mas outras festas também. Nós já fizemos aqui um estudo de festas pagãs, não sei quantos se lembram aqui na EBD, mas é bem interessante a gente estudar a origem, né? Para a gente entender até o que age no mundo durante esse período aí, para que você também possa buscar uma proteção sobre a sua casa, os seus filhos, você que tem filho jovem, né, e que possivelmente será tentado, né, para estar no carnaval ou qualquer outra festa. Nós como cristãos precisamos estar revestidos e com a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor, na nossa boca, no nosso coração e nas nossas mãos, para responder a razão da nossa fé. Amém? Eu louvo a Deus também pelo testemunho do Rafa. Deus é fiel e nós temos orado, né, por todos os irmãos, orando uns pelos outros. Nós sabemos que é dessa maneira que nós somos fortalecidos, né? Eu sou fortalecida pela oração de vocês. E eu creio que vocês também são fortalecidos pela oração uns dos outros. E assim a gente é abençoado por Deus e vive milagres como igreja, como corpo de Cristo nessa terra. Essa semana eu estava indo para São Paulo e quando eu conto uma história assim antes da pregação é porque de vez em quando Deus me faz ouvir algumas histórias e o Espírito Santo já começa a ministrar o meu coração. Quem gosta de andar de trem aqui? Quem costuma andar de trem? Pouca gente, vocês são chique, hein? O povo chique. Vai para São Paulo tudo de carro, né? Pois é. Eu vou de trem. E a gente escuta muitas histórias, na verdade, no trem. E aí eu sentei, tô lá sentadinha, às vezes eu tô lendo, às vezes eu vejo o celular, às vezes eu levo um livro, às vezes também eu não leio, porque eu tô com a labirintite atacada e eu vou falando com Deus assim. Sentou uma moça do meu lado, uma moça cheia de tatuagem, de piercing, assim, uma moça bonita, sabe? E aí ela pegou o telefone, inevitável, às vezes você não ouvir, né? A conversa das pessoas no trem. E aí ela disse assim, amiga, eu queria que você fizesse um favor para mim. Daqui a pouco vai ter a festinha da minha filha na escola, e falou o nome da criança, e ela não pode de qualquer jeito, porque é a festa do carnaval.
Então faz um favor para mim, eu deixei um dinheiro em tal lugar. Vai lá na cidade, compra uma máscara para ela, alguma coisa para a cabeça, uma peruca, arruma o cabelo dela, porque ela não pode de qualquer jeito. Imagina como é que ela vai de qualquer jeito para a festa. E ficou aquela discussão toda das duas, no telefone. E aí, de repente, ela já começou a falar de alguma viagem que ela ia fazer de carnaval também, que ela estava com uma preocupação, uma outra amiga, tudo falando alto, né? Aí, daqui a pouco, uma outra amiga, eu imagino que tenha sido uma outra amiga, ligou para ela e falou para ela que não estava muito bem. Ela falando por áudio. Ela falou assim, amiga, não estou te escutando. Vamos falar por áudio? Que está cortando a ligação no trem. Ela falou, tudo bem. Começou a falar por áudio e a amiga falou para ela que não estava muito bem de saúde. E aí ela disse assim para mim, amiga, você já foi no médico? Você já tomou remédio? Você já tomou soro? E voltou para casa e não melhorou? É espiritual. Você tem que jejuar e você tem que orar. Amiga, você sabe que essas coisas acontecem. Tem que fazer um jejum. Vamos fazer um jejum. E vamos orar. Porque essa doença tem que sair. Em nome de Jesus, amados. Eu olhei assim. Eu falei, será que é a mesma pessoa? Que agora há pouco estava pedindo para mim que preparar uma fantasia de carnaval para a filha. E aí o Espírito Santo falou no meu coração assim, portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa, contudo ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mas aquele que ouve essas minhas palavras, foi quando o Espírito Santo falou com a amiga lá, mas não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. E eu disse assim, Deus, ou essa mulher desviada, ou ela está dizendo por aí que ela é crente e está indo pular o carnaval. Dos dois, um. Ou ela é desviada, ela conhece a palavra, ela sabe que às vezes tem enfermidade que é espiritual mesmo, e que o jejum é uma arma poderosa de guerra contra o inimigo. E ela falava com muita autoridade, falar para vocês, viu? Com muita assim propriedade, com uma voz forte, sabe? Quem estava do lado assim ouviu. E aí o Senhor me trouxe essa palavra ao meu coração, esta parábola que está em Mateus capítulo 7, você pode abrir aí, a partir do versículo de número 24. Nós vamos ler um pouco sobre esse texto. Mateus 7, 24 ao 29. É a parábola dos dois fundamentos. Algumas Bíblias falam dos dois construtores. E todos nós, né? Eu poderia dizer que até os que de repente estão lá fora, é um desses homens aqui. Ou é aquele que ouve e pratica, edifica na rocha, ou aquele que ouve e não pratica e edifica na areia. Você abriu aí? Vamos ler de novo? Para você acompanhar aí. Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante, Mateus 7, a partir do 24. Será semelhante ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve essas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado a um homem insensato. Algumas traduções dizem a um homem tolo, ou imprudente, que construiu
a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Aí o texto diz aqui, terminando Jesus de proferir essas palavras, as multidões ficaram maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos, eu quero orar mais uma vez com você. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante da tua presença e já temos sido abençoados por ela, desde o começo desse culto, ó Pai. E nós te louvamos, porque nós estamos aqui para receber do Senhor, para alimentar o nosso espírito, para nos fortalecer em tua presença. E nós estamos diante da tua santa, da tua bendita, poderosa e gloriosa palavra mais uma vez. E nós pedimos ao Espírito do Senhor, aquele que é o mestre por excelência, venha repartir conosco, venha revelar aquilo que é necessário. Enquanto eu meditava nesse texto, o Senhor me fazia ler, e o Senhor me fazia pensar que aquilo que nós ouvimos do Senhor é a revelação do Senhor para as nossas vidas. Então, Pai, que nesta noite o Senhor venha se revelar a nós, falar conosco, ministrar o nosso coração. Talvez eu, Pai, na minha pequenez, talvez não, com certeza, eu na minha pequenez, não sou capaz de poder falar tudo aquilo que o teu povo precisa ouvir, mas eu sei que o Senhor pode. E o Senhor fala de muitas maneiras e de muitas formas. Então vem nesta noite, Pai, com liberdade em nosso meio. Toma nossa mente, arrebata os nossos sentidos espirituais, Pai, para que possamos ouvir, para que possamos compreender e obedecer a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Jesus, ele conta aqui essa parábola, e os estudiosos dizem que essa parábola não foi contada somente para os discípulos, como algumas, que Jesus contou especificamente para os discípulos enquanto comia com eles, enquanto estava com eles. Essa parábola aqui Jesus conta para uma grande multidão no finalzinho do Sermão do Monte. Você pode acompanhar aí, né, desde Mateus capítulo 5. E Jesus usa aqui as técnicas típicas de uma construção rural daquele tempo, né, na Palestina, como os construtores, né, faziam as suas casas. E esta linguagem, assim como a linguagem de todas as parábolas, era uma linguagem familiar aos ouvintes. Então as pessoas sabiam do que Jesus estava dizendo. Além disso, Jesus aqui levou em consideração as diferenças climáticas e geográficas de cada região, porque isso também deveria ser levado em consideração, né, na hora de construir uma casa. As casas de antigamente da Palestina era bem diferente com as construções que habitualmente nós vemos, né? Nós estamos aí aqui do lado com uma construção que, aliás, eu cheguei, fiquei toda feliz, né? Porque já tem telhado, para a glória de Deus, daqui a pouco tem forro, daqui a pouco está pintado, daqui a pouco as crianças já estão lá para a glória de Deus, né? Fiquei muito feliz com a evolução, né? Tão rápida aí, mas tudo tem sido feito com muita segurança, né? Eu contei aqui que no começo da construção, o primeiro passo foi fazer uma sondagem do solo aqui, para ver em que profundidade estava o material de resistência, e foi encontrado a pouco mais de 6 metros de profundidade. Então, para a glória de Deus, essa construção aí pode chover, pode ventar, que essa casa vai ficar de pé. Aleluia! Glória a Deus, a casa não vai cair, em nome de Jesus, né? Mas as construções na Palestina antigamente era bem diferente com a que nós vemos hoje. As paredes não eram tão sólidas como essa aí que você pode ver.
era feito de uma mistura de barro, né, de barro queimado. Por isso é que às vezes os ladrões furavam essas paredes para saquear as casas. Os telhados eram feitos de uma mistura de palha com barro, né? Então elas eram também muito frágeis, era uma cobertura muito frágil. E facilmente esses telhados poderiam ser arrancados, né? Hoje é tudo diferente. E algumas pessoas, elas preferiam construir casas bem longe do leito do rio. Mas isso poderia ser um problema, porque para o estilo de vida deles, antigamente, construir uma casa à margem de um rio, ou próximo, né, ao leito de um rio, favorecia-os. Porque antigamente eles criavam muitos animais, né? A Palestina naturalmente é uma terra muito seca. E eles poderiam plantar e abastecer a sua própria casa, se eles construíssem, né, próximo a um leito do rio. Logo, era preferível construir perto do leito de um rio, mesmo que de vez em quando, né, nas estações de chuva, as pessoas corriam risco de sofrerem alguns alagamentos, como nós vemos aí, alguns alagamentos aí nesse período de chuva. Mas aqueles que eram construtores prudentes podiam se aproveitar, né, desse leito do rio e ter a sua casa aí abastecida no período de seca. Às vezes a tempestade ocasionava transbordamento dos rios e principalmente as mudanças climáticas que eram muito repentinas na Palestina. E considerando esse fator climático da época, nós vemos aqui a importância do alicerce da casa. Por isso que Jesus conta esta parábola, porque toda parábola tem um contexto, né, histórico, cultural. E por isso Jesus fala da importância desse construtor prudente, dele saber onde ele precisa construir. E ele conta a história aqui desses dois homens que edificam a casa na rocha e do outro que edifica a casa na areia. Irmãos, a obra de Deus é falar ao coração do homem. Mas a obra do homem é ouvir e praticar a palavra que ouve de Deus. Isso Deus não vai fazer por nós. E eu estava lendo um texto hoje, e parece que de Jeremias, eu não anotei ele aqui, em que o Senhor dizia para o povo que eles precisavam ter ouvidos circuncidados para ouvir a voz de Deus. Porque eles ouviam, mas eles não davam ouvidos. Então existe uma diferença. Por isso é que lá fora a gente conhece muitas pessoas que conhecem a Bíblia, que elas têm a Bíblia, né, às vezes aberta em casa, ou elas têm um texto bíblico lá no local de trabalho, elas têm até adesivado no carro, elas até fazem devocional. Outro dia, também indo para São Paulo, eu vi um homem rezando texto daqui até São Paulo. O homem estava lá, rezando texto, de bolinha em bolinha. Não sei como é que não se perde com aquele negócio lá. Nas paradas, como é que consegue rezar, né? Com aquela falação toda do trem, os vendedores passando, aquele negócio todo. O homem estava lá rezando terço. Por isso é que a gente vê muita religiosidade, mais religiosidade do que a prática da palavra do Senhor. Dar ouvidos não cabe a Deus e sim aos homens. Dar ouvidos é a obra do homem. Aquele que ouve e não pratica é comparado a um homem imprudente, a um homem tolo. Um homem que não reflete sobre o prejuízo que aquilo pode causar para ele. O prejuízo que aquilo pode causar.
E aqui eu abro um parêntese para trazer um outro texto que o Senhor me faz lembrar. É que melhor é que a gente não conheça, não é assim? E não pratique, do que conheça e não pratique. E esse homem imprudente é aquele que não reflete sobre o prejuízo que lhe pode causar. Existe uma diferença entre negligência e imprudência. Negligência, eu coloquei aqui, né? É uma falta de ação esperada por alguém, né? Algo que naquele momento você deveria ter feito e você não faz. Imprudência é diferente. Imprudência é uma ação descuidadosa, sem zelo, sem responsabilidade, sem uma reflexão de um dano, sem uma consequência. E Jesus fala desse homem aqui, que ele de forma inconsequente, ele construiu. E construir dá trabalho, sim ou não? Dá trabalho. E gasta, não gasta? Gasta recurso, gasta energia, requer um investimento. Mas ele faz tudo isso sem pensar no prejuízo que tudo aquilo pode causá-lo. É mais ou menos assim: eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o que é certo fazer, mas eu não quero fazer o que é certo fazer, eu quero seguir o meu coração. Eu quero construir a minha vida com as minhas ideias. Eu sei que a palavra do Senhor diz isso, mas, né? E aí? O que eu tenho com isso? Você já parou para pensar que nesse carnaval tem gente até dizendo que é crente, desfilando? Tem, irmãos. É gospel. Os gospel tem um monte lá. Tem uns que se declaram de Satanás mesmo, né? Mas outros que dizem que são de Jesus. E estão lá sem roupa. Estão lá, né? Na festa da carne. São pessoas que ouviram a palavra, pessoas que conhecem, pessoas que não praticam a palavra do Senhor. E isso, irmãos, hoje pode até parecer que essa pessoa, que esse homem, que essa mulher não está tendo nenhum prejuízo. Mas o dia do acerto de conta vai chegar. Para todos nós, a Bíblia diz que começa primeiro na casa de Deus. Imagina, a Bíblia diz, o que será do ímpio e do pecador. O que será? E esse homem prudente, né? Vamos falar do segundo homem prudente aqui. Ele é aquele que edifica sobre a areia. E você sabia que a areia é um fragmento da rocha? A areia nada mais é do que um fragmento da rocha. Isso quer dizer que essas pessoas que ouvem e não praticam a palavra do Senhor, não há firmeza nelas. Não há verdade naquilo que elas dizem ser, com aquilo que elas de fato fazem em suas vidas. São pessoas que estão edificando sobre a areia. No começo pode até parecer igual à vida que nós estamos construindo em Deus. Você pode até olhar para ela, porque aqui Jesus disse que existia duas casas. Uma edificada sobre a rocha e uma edificada sobre a areia. E pelo que li e entendi aqui, a única diferença era o alicerce, que era o mais importante. Mas aparentemente o alicerce é algo que a gente não vê, sim ou não? Aqui do lado, ó, tem um alicerce, não sei como é que chama o nome técnico, uma fundação de 6 metros de profundidade. Você vai ali,
Você entra naquela sala, você não pensa isso. Você não imagina, você não vê. Você vê aqui um alicerce de 6 metros de profundidade? Não, ninguém vê. Você só vê aquilo que é aparente. Pode até parecer igual, pode até parecer que está dando tudo certo, não está praticando a palavra, não está obedecendo e está tudo belezinha com ele. Ó, o casamento está uma bênção, né? A vida financeira, a alma, está tudo bem. Você perguntar para ele, está tudo bem? Está tudo bem. Mas isso nada mais é do que uma falsa sensação de segurança. É uma falsa sensação de segurança, uma falsa sensação de tranquilidade, uma falsa sensação de paz, uma falsa sensação de alegria, porque nem tudo o que está dando certo, Deus está ali. Você sabia disso? Na Torre de Babel, a edificação estava crescendo. A obra estava crescendo. E o que Deus fez? Olhou do céu e viu que tinha uma coisa errada ali, desceu para confundir as línguas, para que aquela edificação cessasse, para destruir aquilo que estava sendo edificado, com o propósito de querer ser maior do que Deus. Porque lá na Torre de Babel, aquele povo queria tornar o nome deles mais famoso do que o nome de Deus na terra. Mais famoso do que o nome do próprio Deus. E às vezes a gente vê pessoas edificando sobre areia, a gente acha que está tudo bem, a gente até se abala um pouquinho, né? Ou fica olhando, questionando, faz igual o salmista Asaf lá, que diz que olhou para a prosperidade dos ímpios e quase se desviou, ele diz no Salmo 71. Aí ele diz assim: mas até que eu entrei no santuário do Senhor e entendi qual era o fim deles. Eu quero dizer para você nesta noite, que edificar uma casa sobre a rocha requer um preço a ser pago por mim e por você, mas é a melhor decisão e a melhor escolha que eu e você podemos fazer. Porque no final de tudo, a tua casa, a minha casa vai permanecer de pé. O vento, a chuva, a tempestade não vai te abalar. Essas pessoas, elas de maneira insensata não enxergam o risco da perda. E eu não quero falar só de bens materiais, porque isso aí eles perdem, e aí eles trabalham, até conquistam de novo. Mas eu quero falar de Marcos capítulo 8, versículo 36, que diz: o que aproveita? Que proveito há o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? De forma insensata, eles não enxergam que eles podem perder a sua própria alma. Não é simplesmente a obra das suas mãos, aquilo que eles estão edificando. Não é simplesmente a vida que eles estão construindo. Porque nós edificamos a nossa vida com as nossas atitudes todos os dias. Ouvir a palavra do Senhor e não dar ouvidos e não praticar é um engano. Abra comigo Tiago, capítulo 1, versículo de número 22. Outro dia eu conversava com uma conhecida minha que fazia um tempo que eu não a via. Ela é esposa do melhor amigo, um dos melhores amigos do Flávio.
E ela falava assim, preciso compartilhar algo com você. Entrei num grupo de oração, tá me fazendo tão bem, aí eu já dando glória, aleluia, né? Mas segurando a empolgação, porque eu sou empolgado, os irmãos sabem, né? Segurando a empolgação, para eu, glória a Deus, Renata, que alegria. Ela dizendo, olha, eu estou sentindo a presença de Deus, tá tão bom, tão maravilhoso. Fui até no monte, falei, meu Deus, é coisa de crente isso aí. Coisa de crente, um monte, converteu mesmo, fiquei pensando. E aí tô só escutando conversa, daqui a pouco, irmãos, a decepção. Tá fazendo tudo isso e continua fazendo tudo que ela fazia no mundo. Todo dia a gente ora a palavra, lê a Bíblia. Falei, meu Deus, essa palavra é viva. Que essa palavra possa entrar e transformar o coração. Possa trazer libertação. Quem leu aí, Tiago 1:22? Pode ler. Tiago diz que nós devemos ser praticantes da palavra do Senhor e não apenas ouvintes, para não nos enganar a nós mesmos. Então é um engano, irmãos, achar que só por conhecer e falar e ler e fazer devocional e não praticar, está tendo uma vida abençoada. A bênção vem através da obediência, através da nossa prática. E falando sobre edificar sobre areia, e lembrando que a areia é um fragmento da rocha, tem pessoas que fragmentam a sua obediência à palavra do Senhor. Obedecem aquilo que lhe convém, a parte que lhe interessa. A gente volta cheio de história, né? De férias. Mais uma história eu vou contar para vocês aqui. Conversando com uma prima minha crente. Essa é crente. O marido dela não é crente. Ainda não. Ela disse assim, tu acredita que Eliú é dizimista fiel? Eu falei, hã? Tu acredita? Eu falei, acredito, porque essa parte que interessa a ele. Ele quer a bênção. Parte que interessa. E tem pessoas que fragmentam a sua obediência a Deus e a sua palavra. Pratica aquilo que lhe interessa, que lhe é conveniente, ou fragmenta a palavra com o seu próprio entendimento pessoal. Tem pessoas assim, irmãos. Tem pessoas assim. O homem que ouve, que não pratica, ele não enxerga como ele é verdadeiramente. Por isso que Tiago, em Tiago 1 aí, o texto, uns versículos antes, pode ler aí, Marli, você que está com Tiago aberto, ele fala que é como o homem que contempla o seu rosto no espelho. 23. Amém. Esse é outro versículo que nós íamos ler. Mas é o texto aqui, ó, é o 23, Marli. Se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante ao homem que contempla o espelho, o seu rosto natural. E depois de se contemplar a si mesmo, vai e logo se esquece como era. Então esse homem, ele vive um engano tão terrível que ele não se enxerga como ele verdadeiramente é. Por isso que ele vai para o espelho, ele volta para o espelho. Ele ainda não viu, ainda não enxergou aquilo que ele precisa obedecer diante da palavra. Aquilo que ele precisa praticar diante da palavra que ele está lendo. Diante daquilo que ele está lendo. Outro dia eu estava indo levar a Júlia na escola e eu coloco numa rádio lá, evangélica, que estava uma pregação, e aí
eu lembro que estava um barulho assim, mas umas coisas me chamou a atenção. Eu falei, Deus está falando comigo, eu tenho que parar para prestar atenção. E essas pessoas, às vezes, elas leem, elas não entendem que é Deus falando com elas e não dão atenção. E vivem uma ilusão. Mas um dia toda essa construção de vida será posta à prova. Porque um dia, lá em 1 Coríntios capítulo 3, a partir do verso 10, o apóstolo Paulo diz que a obra de cada um vai se manifestar. E somente aquilo que suporta o fogo é que vai prevalecer. A obra de palha, a obra de madeira, a obra de feno, ela vai queimar, ela não vai prevalecer. Mas a obra de pedras preciosas, de ouro, de materiais de qualidade, ela vai prevalecer de pé. Por isso, irmãos, construir uma vida em Deus requer um preço que nós precisamos pagar. Mas é o melhor investimento que nós podemos fazer para o nosso próprio bem. Tem muitos investimentos aí que as pessoas fazem, né? A longo prazo. Mas é o maior e melhor investimento que nós podemos fazer. Só vai ficar de pé aquilo que for edificado sobre a rocha. A nossa vida é uma construção de ideias, uma construção de pensamentos, uma construção de obras que são realizadas com as nossas próprias mãos. E o que precisa nortear essa construção é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor precisa ser a base. E os materiais têm que ser de qualidade. Por acaso você acha ouro, prata, pedra preciosa na esquina? À toa aí, a rodo, para você pegar e levar embora para casa, né? Até para você construir algo que vai ficar de pé, você gasta pelo menos 182 mil reais. Como está aqui, ó. Não é verdade? Não é por qualquer centavo. Não é por qualquer preço. Existe um preço sim de renúncia, existe um preço sim de vida piedosa, como foi falado aqui, dedicada a Deus. Existe um preço sim de busca, de comunhão, de dedicação, de serviço ao Senhor. Mas tudo isso é um investimento para a tua própria alma. E Jesus diz aqui, né? Aquele que ouve e pratica é comparado a um homem que edificou, que construiu a sua casa sobre a rocha. Se você tem construído a sua casa sobre a rocha, você pode dar glória a Deus aí nessa noite? Porque nós falamos bastante daquele que edifica sobre a areia. Mas glória a Deus, que o Senhor nos dá a oportunidade todos os dias de edificar sobre a rocha. E quando nós edificamos sobre a rocha, não significa que não vai chover lá na tua casa. Não significa que a tempestade não vai chegar lá porque tu é crente, como diz na Bahia. Não é porque a gente é crente que a gente não passa por dificuldade, que a gente não passa por aflição. Mas é porque os nossos pés, a nossa casa está na rocha, que nós passamos por chuva, por tempestade, por vento, e nós continuamos de pé, adorando e exaltando ao nosso Deus. Por isso que a gente passa pela prova dando glória a Deus. Por isso que a gente sai da adversidade mais crente. Por isso é que quando vem o dia mau, ao invés da gente sucumbir, né, da casa da gente vir ao chão, pelo contrário, a gente reúne as crianças, grande ou pequeno, bora para a igreja, vamos jejuar, vamos orar, vamos buscar a palavra do Senhor, vamos buscar Deus, porque quando a gente busca Deus, né, Rafael, Deus ouve a nossa súplica. Deus ouve a nossa súplica. A gente põe até as crianças para jejuar. Mãe, mas eu não sei jejuar. Tira o chocolate, meu filho. Tira o leitinho da manhã. Tira o café com leite.
pedir alguma coisa, a gente põe até as crianças para jejuar, a gente ensina até eles a jejuar. Se brincar faz igual Jonas, né? Não dá comida nem pro cachorro, agora você está de jejum. Fica aí que nós estamos buscando o Senhor por um propósito. Assim a vida de crente, do crente de verdade, do crente que edifica sobre a rocha, do crente que pratica a palavra do Senhor. Deixa eu dizer para você, todas as vezes que nós ouvimos e praticamos a palavra do Senhor, nós estamos edificando a nossa casa na rocha, e nós estamos tornando a nossa casa segura, firme. Crente que edifica a sua casa na rocha não se abala com carnaval, irmãos. Você pensa que carnaval para mim é uma tentação? Carnaval para você é uma tentação? Pode vir vários. Crente que ouve e pratica a palavra do Senhor não se abala com algumas notícias. Ele até está no mundo e passa por aflições como todo bom crente passa, né? Mas é igual o omelete, diz que quanto mais bate, mais cresce. Não é verdade? E aí ele vai se fortalecendo em Deus. E aí ele vai se firmando a cada dia mais. E essa rocha, irmãos, é o próprio Deus. Quanto mais obedecemos a Deus e a sua palavra, mais firmados em Deus nós estaremos. Abra comigo aí o Deuteronômio 32, versículo 4. E Salmos 18, versículo 31. E Salmos 31, versículo de número 3. Deuteronômio 32, 4, Salmos 18, 31 e o Salmos 31, versículo 3. Estou quase encerrando. Amém? Quem achou aí pode ler. Esse texto é lindo, não é, irmãos? Esse versículo é lindo demais. Lê de novo aí, Elaine, por favor. Olha, irmãos. Aleluia! Deus é a rocha, irmãos, cuja obra é perfeita. Todas as vezes que nós ouvimos, as obras, elas são aperfeiçoadas por Deus. Os nossos caminhos se tornam agradáveis a Deus. Agradáveis a Deus. Quando nós ouvimos e obedecemos e praticamos. O Salmos 18, versículo 31. Quem achou aí pode ler. Quem é Deus senão o Senhor? E quem é a rocha senão nosso Deus? O nosso Deus, Ele é a rocha eterna. É aquele que firma os nossos pés para não vacilar. Essa semana eu conversava com a missionária Selma e ela dizia: tu sabe o que ouvistes essa semana? Falei, Selma tá muito engraçada falar com ela, tá? Aquelas nordestinas de raiz. Eu falei, o que tu ouvistes? Aí ela falou assim, que a graça é muito mais do que um favor imerecido. A graça, ela nos ensina a obedecer, a praticar a palavra do Senhor. E falei, eita, coisa de crente, né? Isso é coisa de crente. É assim. Jesus, irmãos, nos ajuda
a praticar a sua palavra. E todas as vezes, eu digo isso sempre quando eu aconselho alguém a abandonar o pecado. Todas as vezes que você decide abandonar o pecado e obedecer a palavra do Senhor, você não está sozinho. O Senhor está contigo. O Senhor está do teu lado. Ele permanece com você. Ele fica com você para te ajudar. Salmos 31, versículo 3. Amém. Quando nós construímos a nossa casa na rocha, o Senhor vai nos guiando. Ele vai nos direcionando no melhor caminho, nas melhores escolhas, na melhor decisão. Ele nos mostra o que nós devemos fazer. Quando o nosso propósito é edificar sobre a rocha. Interessante é que o Salmos 1 diz que o homem, que não atenta para o conselho dos ímpios, mas que medita de noite na palavra do Senhor e pratica a palavra do Senhor, tudo que ele fizer vai prosperar. Tiago também no capítulo 1, no versículo que a Marli leu, no último versículo aí, o versículo de número 25, que o homem que é executor da palavra, ele é bem-aventurado em tudo o que ele realizar. Olha isso, irmãos. Ele é bem-aventurado em tudo o que ele realizar. Eu escrevi aqui: uma casa firmada na rocha não significa que não venha sobre ela adversidades. Uma vida firmada em Deus, mas significa que você não vai vacilar, que você não vai cair, porque mesmo que você caia, o Senhor não te deixa prostrada. Significa que não virá a destruição, é que não virá a ruína sobre a tua vida, porque Deus é a certeza do livramento. Deus é a certeza do livramento da destruição eterna. Uma casa, uma vida firmada na rocha, daquele que pratica a palavra do Senhor. Você anda em segurança, porque a palavra te respalda. Aonde você estiver, a palavra, ela te respalda. A palavra, ela te guarda. Porque sabe quem é a palavra? Quem é a palavra? É o próprio Cristo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E eu escrevi aqui: uma vida firmada na rocha é uma vida de força em força, como o salmista diz no Salmos 84. Por isso é que nós não podemos nos apartar desta palavra. Leia a palavra, medita na palavra, alimenta-te da palavra, traga à memória a palavra, mas não seja apenas ouvinte, mas praticante, executor desta obra, para ser bem-aventurado, feliz em tudo que você fizer. O resultado de uma vida de obediência à palavra de Deus, ela é vista. Ela é visto. O resultado é visto. Você viu o que edificou na areia? Todos viram. Todos viam o que acontecia com os construtores que edificavam sobre a areia, o resultado daquela construção. E todos também verão o resultado de uma vida em Deus e de uma vida sem Deus. Nesse tempo e nesse mundo de tanta aparência, o que vai fazer a diferença nas nossas vidas é aonde estão firmados os nossos pés. Aleluia! Você pode se levantar na presença do Senhor. Aonde estão firmados os teus pés?